Graça e paz, bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana e que essa seja mais uma daquelas semanas tremendamente abençoadas. Que eu e você possamos desfrutar de uma semana cheia da graça e da misericórdia do Senhor, do direcionamento de Deus. Que bom que nós estamos aqui juntos de novo para sermos ministrados mais uma vez pela palavra do Senhor, não é? Pelo direcionamento de Deus. Temos sido agraciados com palavras dos céus para nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, né? Isso é muito especial, poder receber de Deus diariamente uma direção. Então eu quero aqui deixar o meu bom dia, meu graça e paz, minha gratidão pela sua vida, por participar da live, por compartilhar. E você que está vendo em outro momento, que não seja ao vivo, enfim, há um propósito de Deus para cada momento da nossa história, e o Senhor já determinou o momento que Ele vai ministrar essa palavra ao seu coração. Eu quero hoje ler com você o Salmo 37, versículo 37. Durante a semana passada, nós falamos no Salmo 37, estamos aqui encerrando o Salmo 37 com mais esse direcionamento. E eu gostaria muito de ler com você o verso 37. Diz assim: nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. O fim desse homem é a paz. Nós temos conversado nesses dias, nesses horários, nessas lives que nós fazemos diariamente, sobre o direcionamento diário. E esse aqui é um outro direcionamento. Eu gostaria de que, mais uma vez, lembrar você que no Salmo 37, o Senhor nos alerta muito sobre o perigo de nos focarmos no ímpio, naquele que prospera fazendo mal, e ele vai nos ensinar que nós devemos focar no Senhor, focar em Deus, confiar no Senhor, entregar a Ele, confiar nele, esperar nele, descansar nele, e daí por diante. Nós vemos trabalhando isso nessa semana passada inteira nesse salmo, quando começou dizendo confia no Senhor e faz o bem. Depois falamos sobre deleitar-se no Senhor. Depois falamos sobre entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Depois falamos sobre descansar no Senhor. Depois falamos de deixar a ira e abandonar o furor. Depois ainda nós falamos sobre apartar-nos do mal e fazer o bem. Ontem falamos sobre esperar no Senhor. Enquanto esperamos no Senhor, há um outro direcionamento, e para esse dia de início de semana, de início dos trabalhos, você que está voltando ao seu local de trabalho, à sua empresa, você que está voltando ao encontro com os seus funcionários depois de um domingo de folga, você que está voltando ao encontro com os seus patrões depois desse dia de domingo. Hoje é o reinício da semana, e quantos, mesmo servos do Senhor, quando vai chegando o final do domingo, à noite do domingo, pensa: meu Deus, amanhã eu tenho que voltar para aquele lugar difícil.
Mas quando você sabe que você está naquele lugar por um direcionamento de Deus também, já que você é uma serva, um servo de Deus, é preciso que você entenda que esse lugar é o lugar que o Senhor determinou que você estivesse nesse tempo. Você que é empresário, patrão, eu sei que muitas vezes a instrução e até mesmo a experiência com esse mundo tão difícil é tratar com dureza, é tratar com muita severidade e tratar muitas vezes até mesmo de forma bruta. Mas eu quero convidar você, empresário, servo do Senhor, que você pode tratar com firmeza e ainda assim tratar com amor. Então, hoje o Senhor está falando nesse salmo o tempo todo sobre foco, e eu queria hoje mais uma vez dizer que a orientação de hoje, o direcionamento de hoje trata exatamente de para quem você deve olhar se você quer observar alguém nessa terra. Aqui está dizendo o tempo todo que a gente não deve se indignar, não deve ficar com inveja, não devemos ficar focados no ímpio e nas suas obras. Mas há alguém sim que nós devemos olhar para o exemplo. Há alguém sim que nós devemos até mesmo imitar exemplos, né? Há pessoas que o Senhor tem nos dado como presente, para os quais nós devemos sim olhar, focar o nosso olhar. Porque é muito fácil para nós focarmos em coisas que são ruins, em pessoas que mesmo não temem a Deus, porque parece que se chama mais atenção. Mas o que está dizendo é o seguinte: note o homem sincero. O homem sincero é um homem sem falsidade, sem deslealdade. Então é um homem leal, é um homem honesto, é um homem autêntico, é uma pessoa íntegra. Quando se trata de o homem sincero, aqui está dizendo, considera o reto, o homem que gosta da retidão, da justiça, da coisa certa, da coisa boa. Então fala que você precisa voltar o seu olhar para esses tipos de exemplo. Mas a gente sabe, eu repito aqui, a gente sabe que a nossa tendência humana é sempre focar naquilo que prejudica, naquilo que é ruim. E isso nos faz também entrar para o time dos maledicentes, porque se nós focarmos muito naquilo que faz o mal, nós vamos falar de quem faz o mal, e se somos amantes do bem, nós vamos falar mal de quem faz o mal. Se nós focarmos neles. Mas se nós notarmos, se nós considerarmos aquele que anda em retidão, aquele que anda em sinceridade, aquele que anda em honestidade, aquele que anda naquilo que é bom, aquele que anda naquilo que é proveitoso, aquele que anda naquilo que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é de boa fama, como o apóstolo Paulo orientou os filipenses. Então, quando nós observamos isso, nós vamos ver que, olha só o que diz o verso 23 desse salmo. Ele diz assim: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O salmista está aqui se referindo a pessoas para as quais nós devemos olhar, as quais nós devemos imitar, as quais nós devemos considerar, notar. Então, quão difícil é para nós, no dia a dia,
focarmos naquele que não faz a vontade de Deus, focarmos naquele que não honra o Senhor, focarmos naquele que não ama o seu semelhante, focarmos naquele que não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas aqui sim, o direcionamento do Senhor para nós é: nota o homem sincero. Observe, considere aquele que é reto, porque o fim dessa classe de pessoas é a paz. Não é fácil viver a honestidade, a sinceridade, a retidão num mundo acometido pela corrupção, num mundo corrompido. Não é fácil viver a retidão, porque muitas vezes a retidão e a sinceridade traz prejuízos humanos, materiais, traz muitas vezes humilhação, traz muitas vezes desconforto. Então, quando nós decidimos imitar o que é reto, o que é bom, nós temos dificuldades. As pessoas chegam a dizer: se nós queremos conseguir alguma coisa, nós precisamos fazer um pouco de vista grossa para aquilo que é muito certinho. Não existe muito certinho ou pouco certinho. Existe o que é certo e o que é errado. Existe o sim, existe o não. Ontem eu estava mostrando para o meu filho um videozinho, um pequeno post, que mostra dois caminhos, largo e o estreito. Mas o que é interessante é que naquele caminho estreito, como a gente já sabe, pouquíssimas pessoas trilhando aquele caminho difícil e apertado, não pavimentado, mas existe uma estrada pavimentada, larga, espaçosa, e uma multidão andando por ela. É interessante que a plaquinha naquela estrada longa é: eu creio em Deus, eu acredito em Deus. No caminho largo, eu creio em Deus. E no caminho estreito está: eu obedeço a Deus. Pode ser que, se nós fizermos uma pesquisa em nossas cidades, se não todos, a grande maioria vai dizer que crê em Deus, que acredita em Deus. E alguns dizem: você acha que eu sou doido e não acreditar em Deus? Eu acredito em Deus. Mas não basta acreditar. A Bíblia diz que os demônios também acreditam. Os demônios também creem. E mais, eles creem segundo a Bíblia. Eles creem e estremecem, porque eles sabem do poder do Altíssimo. Um demônio, quando percebe um crente, um servo de Deus que está andando no caminho do Senhor, se aproximando, ele fica empavorosa. Eles creem, eles estremecem por saber do poder de Deus. Mas nunca houve obediência neles. E por isso são condenados. É preciso que a gente entenda que há uma diferença, há um espaço bem grande entre crer e obedecer. É claro que todos que obedecem creem, mas nem todos que creem obedecem. Guarde isso. E a pergunta é: eu creio e obedeço, ou apenas creio? Eu apenas creio. E quem crê recebe até mesmo os resultados da sua fé, como cura, como prosperidade, como uma série de coisas. Mas andar com Deus, confiar em Deus, seguir os passos do Senhor é só para aqueles que obedecem.
Então é preciso que nós aprendamos que é importante olhar para bons exemplos. Você que está aí me vendo sabe e conhece bons exemplos, pessoas dignas de serem imitadas. Enquanto legendário, uma das coisas que nós vemos muito é que nós tenhamos uma história digna de ser contada. Então, na verdade, é preciso que você entenda, pense em duas coisas. Primeiro, que tipo de exemplo eu estou seguindo? Em quem eu tenho focado? Outra coisa, e quanto a mim? Será que existem pessoas olhando para mim em busca de seguir o meu exemplo? Será que eu me preocupo com isso também? Porque enquanto servos e servas do Senhor que estão sendo seguidos no seu exemplo, significa que estão deixando um legado. Eu tenho uma experiência eu tenho um fato na minha história que é muito interessante. Eu, ao mesmo tempo que fico feliz, eu penso que a responsabilidade cada dia aumenta mais. Mas quando eu tinha 18 anos, eu desejei muito saber e ter o conhecimento, ter a memória, a inteligência que o meu pastor da época tinha. Meu pastor tinha 74 anos. Eu tinha 18 e eu disse isso para ele. Eu quero seguir o seu exemplo. Eu gostaria muito de ter essa mente, essa cabeça, essa memória. Porque ele conhecia a Bíblia, ele citava a Bíblia em qualquer texto que você citasse, ele sabia o endereço do texto. E eu ficava apaixonado com aquele negócio. E um dia eu disse para ele: eu gostaria muito, pastor, de ser como o senhor. Eu tinha 18 anos. E eu acredito que quando eu tinha, não sei se 52, acho que era 52. Acho que 48, na verdade, tinha 48 anos, me parece. Eu preguei num lugar, eu tinha 48 anos, depois de 30 anos, que eu tinha dito para o meu pastor que eu queria ser igual a ele. Eu fui fazer uma conferência em um lugar, e enquanto eu conversava com um grupo de pessoas, um senhor com um semblante maravilhoso, inclusive eu tenho vontade de ir à casa dele, ver ele mais uma vez, ver ele de novo, na verdade. E esse homem, ele olhava para mim e eu não entendia muito bem por que ele olhava para mim daquele jeito. E no final das contas ele se aproxima de mim e diz: eu queria ser como você. Eu disse: mas como? Ele disse: eu queria pregar como você prega. Eu queria poder ter essa condição de pregar. Aquele homem, ele tinha 82 anos. E na hora que ele me falou isso, o Senhor me fez lembrar de quando eu tinha 18 anos. E eu desejei ser como meu pastor, de 74 anos. Mas agora tinha um homem de 82 anos dizendo que gostaria de ser como eu, que tinha 48. Eu não sei quanto mais pessoas têm essa vontade, ou têm notado, têm visto em mim algum tipo de legado a ser seguido, a ser abraçado, mas eu gostaria muito de ser exemplo para as pessoas. Porque a Bíblia diz que o fim de tal homem é paz. E aqui a Bíblia diz: nota o homem sincero, siga o seu exemplo.
Sabe o que quer dizer isso? É porque é possível que eu, seguindo esse exemplo, eu também seja um homem sincero e reto. E aqui vai dizer, considero reto, nota o homem sincero, porque o fim dele é paz. Então deixa eu falar uma coisa para você, o direcionamento do Senhor para mim e para você hoje é: siga exemplos realmente dignos de ser seguidos. Olhe, contemple pessoas, observe pessoas que realmente são dignas de serem observadas e seguido o seu exemplo. Que Deus em Cristo te abençoe, que não apenas você considere pessoas retas, não apenas você note pessoas sinceras, mas que você seja uma pessoa sincera e reta, para que outros olhem para você hoje e digam: eu quero andar dessa forma, eu quero me conduzir dessa forma. E quando eles entenderem que devem se conduzirem da sua forma, eles vão perceber que você não se conduz porque você é desse jeito, porque tem alguém que te direciona, tem alguém que te conduz, e esse que te direciona é o Senhor. Então hoje siga o direcionamento do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus nos dê uma semana cheia de graça, cheia de bênção, e espero que ainda essa semana alguém se aproxime de você e diga: eu quero seguir o seu exemplo. O que você tem de diferente? Por que você é assim? Note o homem sincero e considera aquele que é reto, porque o fim desse homem é paz, e seja o seu fim paz. Em nome de Jesus, que você seja grandemente abençoada, abençoado pelo Senhor. Que essa seja uma semana muito próspera, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente para todos nós. Deus abençoe. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos por mais um início de semana, por mais uma segunda-feira. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ouvir a sua palavra, de ouvir o seu direcionamento, o privilégio de ter um direcionamento para esse dia, para a vida daqui para frente, e que a mão poderosa do Senhor seja com cada um que está vendo essa live, que está participando dessa live, que está vendo essa gravação em outro momento, em outro dia, em outro ano, em outro mês, eu não sei. Mas que o Senhor esteja abençoando, porque esse é o momento que o Senhor escolheu para essa pessoa ouvir essa palavra e seguir esse direcionamento. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, abençoando-nos e fazendo de nós bênçãos na vida de outros. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós abençoamos cada pessoa, cada cidade aqui representada, cada estado aqui representado e cada nação aqui representada, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã no nosso direcionamento diário, se Deus quiser.